Alô, meus irmãos, Pastor Moabel, e hoje vou falar sobre o Egito que oprimiu Israel por muitos anos. A palavra do Senhor diz que as 7 colinas são também 7 montes. Colinas e montes são símbolos. E também são 7 reinos. É bom lembrar que Israel formou-se dentro do Egito. O Egito foi um país opressor a Israel. Os 7 reinos representados pelas 7 cabeças da besta e pelo dragão são 7 reinos coexistentes com Israel desde a fundação até o advento da besta, o 8º reino. Eles não só são mencionados com Israel como seus opressores, mas a existência de cada um dos 7, bem como do 8º reino, sem exceção, é anunciada para os últimos dias em conexão com Israel. Isso nos ajuda a entender melhor como os 7 reis estarão presentes no 8º, quando ao território e aos povos. Quanto ao território e aos povos. O primeiro monte foi o Egito. Foi o primeiro reino mundial a oprimir Israel no tempo dos gentios, período que teve início com a história de Israel no Egito e continuou até a vinda do Messias. As palavras Egito e egípcios são encontrados na Bíblia cerca de 731 vezes e em todas as ocorrências praticamente há uma conexão com Israel. Mesmo até o estabelecimento de Roma, o Egito ainda era o pior inimigo de Israel, com períodos intermitentes de trégua. A seguir, apresento os principais pontos da história e da profecia contra o Egito e Israel. Em primeiro lugar, o Egito foi o local da multiplicação da primeira opressão de Israel. Está em Gênesis capítulo 15, versículo 13 e versículo 14. Gênesis 37 e Êxodo 15. Em segundo lugar, o Egito é mencionado nos tempos de Salomão, 600 anos após o Êxodo, 1 Reis, capítulo 3, do versículo 1 a 8. E também capítulo 11, versículo 1 a 40. Em terceiro lugar, o Egito foi usado para castigar Judá na época de Roboão, 1 Reis, capítulo 14. O Egito invadiu Israel outra vez em 2 Reis, capítulo 23. Estas são as vezes que o Egito atacou Israel. Isto foi o 6º caso. No 7º lugar, temos o Egito mais uma vez, o refúgio dos israelitas. 2 Reis, capítulo 25, versículo 25 e 26.
Em Êxodo 29 a 32 é profetizada a queda do Egito por causa da opressão a Israel. Nesses capítulos há várias referências aos últimos dias. Ezequiel 29, 5 e versículo 6, capítulo 21, e capítulo 30, capítulo 2, versículo 2 e versículo 3. Em nono lugar, o Egito estará presente no reinado do anticristo, Daniel capítulo 11, versículo 42 e 43. Será uma das 4 divisões da Grécia e um dos 10 reinos de Roma, restaurada nos últimos dias. Daniel capítulo 7, versículo 24. E também capítulo 8, versículo 21 a 25. Em 10º lugar, o Egito estará no milênio com Israel. Isaías capítulo 11, do versículo 11 a 16. Também capítulo 19, versículo 23 a 25. E também versículo 27. Zacarias 10 e 10. E assim, nós encontramos uma coisa muito interessante. Os 7 montes eram 7 reinos. Porque as colinas de Roma nenhuma caiu, mas os reinos caíram. Eu poderia dizer a vocês que, segundo a Bíblia, o primeiro reino a oprimir Israel foi o Egito. Depois foi a Síria. É interessante notar que a Síria, sendo inimiga de Israel, Deus enviou um pregador lá para pregar. O sucesso dele foi extraordinário, mas ele não ficou nada feliz com aquilo. E a Síria, que eram os povos mais temidos de todos os tempos, devido às suas torturas, perdeu todo o seu estado geográfico. E hoje não existe 1 metro de terra no mundo que pertence à Síria. Não existe. Há algum tempo atrás encontrei uma senhora, uma jovem e um jovem falando perto de mim uma língua diferente. Eu perguntei, escute aí, que língua é essa que vocês estão falando? Eles me disseram, é a língua que Jesus falava, o aramaico. Nós somos assírios. Eu disse, não me diga, estou há 50 anos à procura de vocês, porque vocês desapareceram. Eles disseram, sim, não temos mais nenhum território geográfico, mas nós cremos na mensagem do Messias e hoje somos cristãos. Somos cristãos, disseram eles. Depois, perguntando para pessoas do mundo islâmico, eles me disseram realmente os assírios são cristãos. Eles creram na mensagem que foi pregada a eles. Fiquei muito emocionado. Eu fiquei tão emocionado que me deu vontade de vir para casa para comemorar esta grande vitória. Mas o Egito, que no Egito tem coisas extraordinárias, mistérios, como as pirâmides, como que as pirâmides foram iluminadas, como foram construídas.
Existem pedras nas pirâmides que precisa 32 dos maiores guindastes do mundo para erguer uma pedra. E como é que eles a ergueram? Como é que transportaram as pedras a 90 quilômetros de distância? E como as 3 pirâmides estão alinhadas com 3 astros no céu? Os cientistas afirmam que quem construiu as 3 pirâmides conhecia de perto os astros lá no nosso espaço. Que coisa extraordinária! Até o dia de hoje, não existe nenhuma firma construtora que tenha capacidade de construir uma pirâmide. Que as pirâmides, além de serem altas, lindas, elas também eram à prova de terremoto. E segundo estudiosos, as pirâmides foram construídas em tempos diferentes. Uma foi construída na época que havia muita chuva lá no deserto, porque a erosão da pedra foi motivada pela água. Já outra, a erosão que existe sobre as rochas, melhor dizendo, vem das areias do deserto. Que coisa extraordinária! O Egito, que foi a primeira nação a oprimir Israel, também receberá a visita do anticristo. Mas os egípcios lutarão desesperadamente e não aceitarão a marca do anticristo, porque a Bíblia nos mostra no final dos tempos, lá no milênio, egípcios louvando a Deus. Fico muito feliz em saber que os egípcios de hoje estarão conosco no milênio. Onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, lembrando sempre que nenhuma nação triunfou perseguindo Israel. É impossível. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém.